O ar noturno, denso e úmido, abraçava as colinas da Judéia. Em algum ponto, entre as tendas esparsas de uma caravana que se preparava para dormir, um ancião de barba longa e olhos cansados, mas cheios de uma sabedoria ancestral, contava histórias. Não eram histórias de heróis comuns, de batalhas travadas ou de reis vitoriosos. Eram narrativas sussurradas sobre seres que desafiavam a própria compreensão humana. Seres de estatura colossal, com força sobre-humana, que andaram sobre a mesma terra que pisamos hoje. Seres que a Bíblia chama de gigantes. Mas seriam eles apenas personagens de um mito distante, ecoando em lendas e fábulas, ou a verdade sobre sua existência foi, ao longo dos séculos, cuidadosamente velada, escondida nas entrelinhas da história e da fé? Prepare-se para uma jornada que pode redefinir o que você pensa sobre os primórdios da humanidade, sobre as origens de um mundo que talvez nunca tenhamos realmente compreendido. Se você é como eu, alguém que busca desvendar os véus que cobrem os mistérios da Bíblia e da história antiga, e anseia por um conhecimento mais profundo e menos sensacionalista, então você está no lugar certo. Este é o canal O Sétimo Selo, e hoje vamos mergulhar em uma das narrativas mais enigmáticas e, para muitos, perturbadoras das Escrituras, a existência dos gigantes. E antes de continuarmos, se este tipo de conteúdo te fascina, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas investigações. A história que começa a ser desvendada hoje não é apenas sobre criaturas gigantescas. É sobre o que a presença delas significou para o mundo antigo, sobre os vestígios que deixaram e sobre o porquê de sua memória ter sido, em grande parte, apagada ou relegada ao campo da fantasia. O primeiro vislumbre desses seres aparece logo no início do Gênesis, no capítulo 6, versículos 1 a 4. Uma passagem breve, mas carregada de implicações profundas. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Havia naqueles dias gigantes na terra. A frase ecoa, carregada de um peso histórico e de um mistério que transcende o tempo. Quem eram esses filhos de Deus e as filhas dos homens? E mais importante, quem eram esses gigantes, os Néfilim, como são chamados no texto hebraico original? A interpretação mais comum, e talvez a mais controversa, sugere que os filhos de Deus seriam anjos caídos ou seres celestiais, que se misturaram com a humanidade, gerando uma prole de proporções e características extraordinárias. Essa é a visão que se popularizou em grande parte graças a textos apócrifos, como o livro de Enoque, que detalha com uma riqueza assombrosa a queda desses seres celestiais, chamados de vigilantes, e as consequências de sua união com as mulheres humanas. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânon bíblico para a maioria das tradições cristãs, é um documento de valor histórico e teológico inestimável. Ele oferece um contexto expandido para a breve menção em Gênesis, descrevendo os vigilantes, liderados por Semi-Razá e Azazel, descendo do céu, ensinando aos homens artes proibidas, como a metalurgia, a feitiçaria e a astrologia, e se unindo a mulheres. Dessa união nasceram os Nefilim, descritos como gigantes que devoravam tudo o que a humanidade produzia, e quando a comida escasseou, voltaram-se uns contra os outros e, por fim, contra os próprios homens.
Uma imagem aterradora de caos e destruição. Mas por que o livro de Enoque, tão detalhado e aparentemente conectado à narrativa de Gênesis, foi marginalizado? A resposta é complexa e envolve séculos de debates teológicos, critérios de canonicidade e a própria evolução do judaísmo e do cristianismo. No entanto, sua influência nos primeiros séculos do cristianismo era inegável. Vários pais da igreja primitiva, como Justino Mártir, Irineu e Tertuliano, citaram Enoque e pareciam aceitar a interpretação dos anjos caídos. O próprio Judas, em sua epístola, faz uma referência que muitos estudiosos ligam diretamente ao livro de Enoque, ao falar dos anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram a sua própria habitação. Judas 1:6. Isso sugere que a ideia dos anjos caídos e sua prole gigantesca era uma crença difundida e aceita em certos círculos do cristianismo primitivo. A narrativa bíblica continua a ecoar a presença de gigantes, mesmo após o dilúvio, um evento que, segundo Gênesis, teria varrido a terra, deixando para trás apenas Noé, sua família e os animais na arca. Se o dilúvio foi uma purificação global, como esses gigantes ou seus descendentes sobreviveram? A Bíblia nos mostra que sim. Em Números 13, quando Moisés envia espiões para Canaã, eles retornam com um relatório desanimador. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são da raça dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os filhos de Anak, os Anaquins, são descritos como uma linhagem de gigantes, temidos por sua estatura e força. Isso levanta uma questão crucial. Se o dilúvio eliminou toda a vida, exceto a da arca, como essa linhagem de gigantes ressurge em Canaã décadas depois? Uma das teorias mais intrigantes e que tenta conciliar essas informações sugere que a menção em Gênesis 6:4 sobre também depois da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens indicaria que o fenômeno dos Nefilim não foi um evento isolado pré-diluviano, mas algo que, de alguma forma, persistiu ou se repetiu. Outra linha de pensamento, menos sobrenatural, interpreta os filhos de Deus como descendentes da linhagem piedosa de Sete, que se misturaram com as filhas dos homens, descendentes da linhagem ímpia de Caim, resultando em uma prole de grande poder e influência, mas não necessariamente de estatura física colossal, sendo gigantes uma metáfora para sua tirania ou poder. Contudo, essa interpretação não se alinha com as descrições posteriores de gigantes literais. A arqueologia, apesar de não ter encontrado esqueletos de proporções verdadeiramente gigantescas em escala global que fossem aceitos pela comunidade científica mainstream, tem desenterrado evidências que, para alguns, corroboram a narrativa bíblica. Ferramentas, construções megalíticas e até mesmo alguns relatos antigos de povos que viviam em regiões específicas sugerem a existência de indivíduos de estatura incomum. As menções a gigantes não se restringem apenas à Bíblia. Culturas de todo o mundo, desde os gregos com seus titãs e ciclopes até os nórdicos com os Jötnar e os nativos americanos com suas lendas sobre homens altos, possuem narrativas sobre seres de tamanho e força sobre-humanos. Seriam essas apenas coincidências mitológicas ou ecos de uma memória coletiva de uma era em que a humanidade conviveu com seres de proporções extraordinárias? O livro de Josué e o livro de Samuel fornecem mais detalhes sobre a presença desses gigantes em Canaã. Josué 11, 21, 22 relata: Naquele tempo, Josué foi e extirpou os Anaquins das montanhas, de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Não restou nenhum Anaquim na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns permaneceram. Essa passagem é crucial.
Ela não apenas confirma a existência dos anaquins como um povo real, mas também descreve uma campanha militar específica para erradicá-los. E é em Gate que encontramos o mais famoso de todos os gigantes bíblicos, Golias. A história de Davi e Golias, contada em 1 Samuel 17, é um dos relatos mais conhecidos das Escrituras. Um jovem pastor, contra todas as probabilidades, derrota um guerreiro filisteu de proporções aterrorizantes. A Bíblia descreve Golias como tendo 6 côvados e 1 palmo de altura. Um côvado, medida antiga, variava, mas geralmente era cerca de 45 a 50 centímetros. Se considerarmos a medida maior, Golias teria entre 2,90 e 3 metros de altura. Um verdadeiro colosso. Sua armadura pesava cerca de 57 quilos e a ponta de sua lança, 6,8 quilos. Não se tratava de uma metáfora. A descrição é detalhada e vívida, pintando o retrato de um guerreiro de carne e osso, mas de proporções que desafiam o que consideramos normal para a espécie humana. E Golias não estava sozinho. Em 2 Samuel 21, 15 e 22, a Bíblia relata outras batalhas contra gigantes filisteus, parentes de Golias. Houve ainda outra guerra em Gibeá contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cujo cabo da lança era como o órgão de um tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. E também este era descendente dos gigantes. Ele blasfemou contra Israel, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Essa passagem é ainda mais reveladora. Ela não apenas menciona outros gigantes, mas descreve uma característica física incomum, a polidactilia, 6 dedos em cada mão e em cada pé. Essa é uma anomalia genética que existe, mas é extremamente rara em sua manifestação completa como descrito. A menção específica de uma característica genética como essa adiciona um peso significativo à ideia de que esses indivíduos eram, de fato, pessoas reais, com particularidades físicas que os distinguiam e não apenas personagens de lendas. A polidactília, embora não seja exclusiva de gigantes, em um indivíduo de quase 3 metros de altura, reforça a imagem de uma linhagem com características genéticas distintivas. Outro gigante notável é Og, rei de Bazã, mencionado em Deuteronômio 3:11, porque só Og, rei de Bazã, ficou do restante dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon? O seu comprimento é de 9 côvados, e a sua largura de 4 côvados, pelo côvado de um homem. 9 côvados seriam aproximadamente 4,10 metros, e 4 côvados, cerca de 1,80 metros. Embora o texto se refira ao tamanho de seu leito, a implicação é que o rei Og era de uma estatura que justificasse um leito tão colossal. Ele é explicitamente chamado de restante dos Refaíns, outra linhagem de gigantes mencionada nas Escrituras. A persistência dessas narrativas em diferentes livros da Bíblia, escritos em épocas distintas e por autores diferentes, sugere que a existência de gigantes não era uma crença isolada ou um folclore local, mas uma parte integrante da memória histórica e cultural dos antigos israelitas. Eles não apenas os mencionam, mas descrevem batalhas contra eles, seus nomes, suas características e as cidades onde habitavam. É uma narrativa que, para ser compreendida em sua plenitude, exige que olhemos para além do senso comum e consideremos a possibilidade de que o mundo antigo era, de fato, um lugar mais diverso e misterioso do que muitas vezes imaginamos. Mas por que essa verdade ou essa possibilidade foi tão frequentemente ignorada ou descreditada?
Por que a ideia de gigantes reais é tão facilmente descartada como mito? Parte da resposta reside na nossa própria visão de mundo moderna, que tende a buscar explicações racionais e científicas para tudo. A ideia de seres de proporções tão grandes, especialmente se considerarmos a interpretação dos filhos de Deus como anjos caídos, desafia as fronteiras da nossa compreensão biológica e teológica. Além disso, a interpretação literal dessas passagens gerou debates intensos ao longo da história da teologia. Alguns estudiosos, buscando harmonizar a Bíblia com a ciência, preferem interpretar gigantes como homens de grande poder ou influência, ou como uma raça de guerreiros ferozes, sem necessariamente implicar em estatura física colossal. No entanto, essa interpretação parece ignorar as descrições explícitas de tamanho e características físicas, como a polidactilia, que aparecem no texto. A memória histórica é muitas vezes moldada por conveniências narrativas e por quem detém o poder de contar a história. A existência de gigantes poderia ser perturbadora, desafiando a ordem estabelecida e a compreensão da criação. Talvez, para as sociedades posteriores, fosse mais fácil relegá-los ao reino do mito, tornando-os meros símbolos de uma era passada, em vez de enfrentar a complexidade de sua existência real. Os vestígios de uma possível verdade, no entanto, não se limitam apenas à Bíblia e aos textos apócrifos. Registros históricos de povos vizinhos aos israelitas, embora muitas vezes fragmentados, também contêm alusões a seres de grande estatura. As lendas sumérias e acádias, por exemplo, falam de reis e heróis de proporções sobre-humanas. Gilgamesh, o lendário rei de Uruk, é descrito como tendo 2/3 Deus e 1/3 homem, com uma estatura e força extraordinárias. Embora essas sejam narrativas épicas, a persistência do tema de seres gigantes em culturas tão diversas e antigas sugere uma origem comum, talvez uma memória ancestral de um tempo em que tais seres realmente existiram. A questão dos filhos de Deus e das filhas dos homens é central para desvendar o mistério dos Nefilim. Se aceitarmos a interpretação dos anjos caídos, isso abre uma porta para uma compreensão do mundo pré-diluviano que é radicalmente diferente da nossa. Significa que o céu e a terra estavam, de alguma forma, mais interconectados, e que a linha entre o divino e o humano era mais tênue e permeável. A intervenção desses seres celestiais na ordem natural teria gerado uma anomalia. Os Nefilim, que por sua própria natureza híbrida, representavam uma ameaça à pureza da linhagem humana e à ordem divina. O dilúvio, nesse contexto, seria uma resposta divina para purificar a terra dessa corrupção. Mas, como já mencionamos, a Bíblia sugere que os gigantes sobreviveram ao dilúvio ou, de alguma forma, reapareceram. Isso pode ser explicado por uma das seguintes maneiras. Primeiro, que a interpretação dos filhos de Deus não se refere a anjos, mas a uma linhagem humana que, de alguma forma, conseguiu repopular a terra após o dilúvio com características gigantescas. Segundo, que a corrupção genética ou espiritual que gerou os Nefilim antes do dilúvio, talvez através da linhagem de Cão, filho de Noé, tenha persistido ou se reativado após o evento cataclísmico. Ou uma terceira e mais intrigante possibilidade que a menção em Gênesis 6:4 sobre também depois indica que as incursões dos filhos de Deus sobre as filhas dos homens não foram um evento único, mas um fenômeno recorrente, mesmo após o dilúvio, gerando novas linhagens de gigantes. A Bíblia é um livro de mistérios profundos, e a história dos gigantes é um dos mais fascinantes. Ela nos força a questionar nossas suposições sobre a história, a biologia e a própria natureza da realidade. A verdade sobre os gigantes da Bíblia
Sejam eles anjos caídos, uma linhagem humana anômala ou uma combinação de ambos, nos convida a uma reflexão mais profunda sobre os limites do nosso conhecimento e sobre a vastidão dos eventos que moldaram o mundo antigo. A pesquisa por artefatos e evidências que comprovem a existência de gigantes continua sendo um campo de grande interesse e muitas vezes de controvérsia. Enquanto a ciência mainstream ainda aguarda provas irrefutáveis, entusiastas e pesquisadores independentes continuam a buscar e a apresentar o que consideram evidências, como relatos de descobertas de esqueletos incomuns no século XIX e início do século XX, muitas vezes descreditadas ou perdidas. É importante abordar essas alegações com um senso crítico, mas também com a mente aberta para a possibilidade de que nem tudo o que foi descoberto ou relatado se encaixa perfeitamente nos paradigmas científicos atuais. A história dos gigantes é um lembrete de que a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também um registro histórico e cultural de um povo e de seu mundo. Ela nos desafia a olhar para além das interpretações superficiais e a buscar uma compreensão mais rica e contextualizada das Escrituras. A existência dos gigantes, como descrita, nos convida a considerar um passado em que o extraordinário era parte do cotidiano, e onde o divino e o humano podiam se entrelaçar de maneiras que hoje nos parecem quase inconcebíveis. A verdade sobre os gigantes da Bíblia, portanto, não é uma questão de simples sim ou não. É uma tapeçaria complexa de teologia, história, ciência e mito que nos convida a explorar as profundezas da fé e da razão. É uma história que nos lembra que, por trás das palavras escritas, há um mundo vibrante e misterioso esperando para ser descoberto. Um mundo onde o impossível talvez fosse apenas o incomum. A persistência dessas narrativas em diferentes culturas e textos, a riqueza de detalhes nas descrições bíblicas e a própria impossibilidade de descartá-las completamente como mera fantasia nos impulsionam a continuar investigando. O que mais a história nos esconde? Que outras verdades foram esquecidas ou deliberadamente ocultadas? A busca por essas respostas é o que nos move aqui no Sétimo Selo. A jornada através das páginas da Bíblia e dos registros históricos nos leva a um lugar de profunda reflexão. Os gigantes, os Néfilim, os Refaíns, os Anaquins, não são apenas nomes em um livro antigo. Eles são ecos de um passado que, de alguma forma, moldou o presente. Suas histórias nos desafiam a reconsiderar a escala da vida antiga, a diversidade dos seres que habitaram a Terra e a complexidade das interações entre o mundo espiritual e o material. O que aprendemos hoje é que a verdade sobre os gigantes da Bíblia é muito mais profunda do que um simples conto de fadas. Ela está entrelaçada com as origens da humanidade, com a queda de seres celestiais, com o julgamento divino do dilúvio e com as batalhas épicas que moldaram a terra de Canaã. É uma história que nos convida a questionar, a explorar e a buscar um conhecimento que transcende o óbvio. E você, o que pensa sobre a existência dos gigantes? Acha que são mitos ou que a Bíblia nos revela uma verdade que foi esquecida? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua perspectiva é fundamental para enriquecermos essa discussão. Se esta jornada pelo desconhecido te fascinou e se você busca mais conteúdo que desvende os mistérios da Bíblia com profundidade e respeito, então não perca tempo. Inscreva-se no canal O Sétimo Selo, ative o sino para receber todas as nossas notificações e faça parte da nossa comunidade de exploradores da história e da fé. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também se interessam por esses temas, pois juntos podemos desvendar as verdades escondidas que moldaram o nosso mundo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta incrível viagem. Até a próxima investigação.
Mas a história dos gigantes não termina com o dilúvio. Ela se desdobra em narrativas que, por vezes, parecem tiradas de um épico de fantasia, mas que, sob uma análise mais atenta, revelam uma consistência perturbadora. Após o grande cataclismo, a Bíblia nos apresenta uma segunda leva de gigantes, os chamados filhos de Anak, ou Anaquins, e os Refaíns. Como eles ressurgiram? Seriam remanescentes ou uma nova manifestação daquele mesmo legado genético corrompido? A região de Canaã, antes da chegada dos israelitas, era um verdadeiro ninho dessas criaturas. Cidades como Hebrom, Debir e Anabe são frequentemente mencionadas como redutos dos Anaquins. Lembrem-se da história dos espias enviados por Moisés. 10 deles voltaram aterrorizados, descrevendo os habitantes de Canaã como homens de grande estatura e afirmando que se sentiam como gafanhotos diante deles. Essa não é uma hipérbole poética isolada. É um testemunho unânime de medo diante de uma realidade física imponente. Pensemos nas implicações disso. Exércitos inteiros, treinados em combate, hesitando diante de um inimigo que não era apenas numericamente superior, mas fisicamente avassalador. A narrativa bíblica não tenta suavizar essa realidade, ela a expõe em toda a sua brutalidade. O medo era real e a ameaça palpável. O livro de Números 13:33 é explícito. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Essa passagem é crucial. Não apenas os israelitas se viam como insignificantes, mas eles percebiam que os gigantes os viam da mesma forma. Isso sugere uma diferença de escala tão gritante que a percepção mútua era distorcida. Não estamos falando de homens altos, mas de seres que excediam em muito a altura e a força humanas normais. E então, temos o caso de Golias. Golias, o campeão filisteu de Gate. Sua história é contada com uma riqueza de detalhes que novamente desafia a ideia de mera lenda. Sua altura é descrita em cerca de 6 côvados e 1 palmo, o que, dependendo da medida do côvado, pode variar entre 2,90 e 3,20. Pensem nisso. Um homem de mais de 3 metros. Seu equipamento de guerra era igualmente colossal. Uma couraça de bronze que pesava cerca de 57 quilos, uma ponta de lança de ferro de quase 7 quilos. Isso não é uma descrição de um homem comum, por mais forte que fosse. É a descrição de um gigante. A Bíblia se detém nesses detalhes porque eles são importantes. Eles solidificam a existência desses seres. Se Golias fosse apenas um homem alto, por que o texto se daria ao trabalho de quantificar o peso de sua armadura e sua altura com tanta precisão? Esses dados não são ornamentos, são evidências. E mais, a Bíblia menciona que Golias tinha irmãos, também gigantes. Um deles, Isbi-Benob, quase matou Davi, e outro, Lami, era irmão de Golias e foi morto por Elanã. Há também um gigante com 6 dedos em cada mão e em cada pé, igualmente morto pelos homens de Davi. Essas não são histórias isoladas, mas uma série de relatos interconectados que pintam um quadro consistente de uma linhagem de seres de estatura e força sobre-humanas. A persistência dessas narrativas em diferentes livros bíblicos, escritos por diferentes autores e em diferentes épocas, sugere uma base histórica real, e não uma mera replicação de um mito. O que é fascinante é a forma como essas narrativas se encaixam com descobertas arqueológicas e relatos de outras culturas. Embora a arqueologia moderna ainda não tenha encontrado esqueletos de gigantes com as proporções descritas na Bíblia, o que seria uma descoberta revolucionária e, convenhamos, muito difícil de esconder, há relatos históricos de ossadas de proporções incomuns encontradas em várias partes do mundo.
É importante sermos críticos aqui. Muitas dessas descobertas do século XIX e início do século XX foram posteriormente desmascaradas como fraudes ou interpretações errôneas. No entanto, o fascínio por essas histórias não é infundado. A ideia de que a Terra já foi habitada por seres de proporções míticas ressoa em diversas culturas ao redor do globo. Pensemos nos gigantes de Lussac, na França, cujos restos foram supostamente encontrados em 1890, medindo mais de 3,5 metros. Ou os relatos de homens gigantes encontrados em diversos túmulos americanos por nativos. Embora a ciência moderna exija evidências mais robustas e verificáveis, a persistência dessas narrativas e a busca incessante por essas provas nos dizem algo sobre a ânsia humana de compreender um passado que pode ser muito diferente do que nos foi ensinado. A Bíblia, nesse contexto, surge como um dos poucos textos antigos que não apenas menciona esses seres, mas os integra de forma orgânica em sua cronologia e teologia. Os gigantes não são meros monstros a serem derrotados. Eles são o resultado de uma transgressão divina, um sinal visível da corrupção que levou ao dilúvio e um obstáculo persistente à formação da nação de Israel. A existência dos gigantes nos força a reavaliar nossa compreensão da história antiga e da própria natureza humana. Se seres tão poderosos e de tal estatura realmente existiram, como isso impacta nossa visão da evolução, da genética, da civilização? As implicações são vastas e perturbadoras para o establishment científico, que em sua maioria descarta essas narrativas como mitos. Mas e se não forem? E se a Bíblia, ao invés de ser um livro de contos de fadas, for um registro histórico que preservou verdades que a ciência moderna ainda não está pronta para aceitar ou reproduzir? A complexidade genética para gerar um ser de 3 metros, com a força e a estrutura óssea para sustentar tal massa, é imensa. Seria necessária uma intervenção que transcende a evolução natural tal qual a compreendemos. É aqui que a narrativa bíblica ganha ainda mais força. Ela não oferece apenas a existência dos gigantes, mas uma explicação para sua origem. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa explicação, embora misteriosa e sujeita a diversas interpretações teológicas, oferece um contexto para a anomalia. Não são apenas mutantes aleatórios. São o resultado de uma hibridização, de uma intervenção sobrenatural no curso natural da vida. Essa é a grande diferença entre a história bíblica e os mitos pagãos. Nos mitos, os gigantes geralmente surgem de deuses ou forças primordiais, sem uma explicação clara de sua interação com a humanidade comum. Na Bíblia, eles surgem de uma interação específica, com consequências diretas e catastróficas para a humanidade, culminando no julgamento do dilúvio. Portanto, a história dos gigantes não é apenas sobre seres grandes, é sobre a quebra de fronteiras, sobre a corrupção da criação, sobre a intervenção do divino no terreno e as consequências dessa intervenção. É uma história que nos lembra que a realidade pode ser muito mais vasta e estranha do que nossa limitada percepção moderna nos permite imaginar. O que nos leva à pergunta final: se a Bíblia estava certa sobre os gigantes, que outras verdades esquecidas ela pode conter? Que outros mistérios aguardam para serem desvendados, desafiando nossa compreensão do mundo e da nossa própria história? A busca por essas respostas é o que nos impulsiona aqui, no 7º selo. Não nos contentamos com explicações superficiais ou com o silêncio da academia. Queremos ir mais fundo, questionar o estabelecido e explorar as fronteiras do conhecimento. A verdade, meus amigos, raramente é simples, e no caso dos gigantes da Bíblia, ela é um mosaico complexo de história, teologia e um vislumbre de um passado que ainda guarda segredos monumentais.
Não se trata apenas de crer ou descrer, mas de estar aberto à possibilidade de que o mundo antigo era um lugar de maravilhas e terrores que hoje mal podemos conceber. Se você se sente compelido a explorar esses mistérios conosco, se a ideia de que a história pode ser muito mais fantástica e profunda do que nos contaram te fascina, então junte-se a nós. Inscreva-se no canal O Sétimo Selo. Ative o sino para não perder nenhuma de nossas investigações e compartilhe este vídeo. Sua participação é vital para que possamos continuar desvendando as verdades escondidas que moldaram nosso mundo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima investigação, onde continuaremos a desvendar os segredos guardados nas páginas da história e da fé. Juntos, vamos abrir o sétimo selo.